Fala pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já ativa as notificações do sininho para você ficar a par de todas as informações que eu tenho para deixar aqui para você e te ajudar a ter mais equilíbrio, melhorar da tontura, ter mais postura e melhorar a autoestima e poder fazer atividades que você talvez não esteja conseguindo fazer hoje pelo medo de se acidentar e cair. E no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre como é que o traumatismo crânioencefálico, as pancadas na cabeça podem afetar o funcionamento dos labirintos e assim causar tontura. A importância de você ficar até o final desse vídeo é porque eu vou falar 5 mecanismos pelos quais os traumatismos, os TCEs, traumatismo crânioencefálicos, podem afetar seus labirintos. Isso vai te ajudar a procurar o médico certo, o tratamento certo, a entender se você está tendo a melhor abordagem médica e se você é da área da saúde, um profissional, você também se inteirar dos mecanismos fisiopatológicos associados ao equilíbrio e o que pode acontecer num trauma. Então, já se inscreve no canal e vem comigo entender isso de uma forma fácil, simples, didática e muito rápida. Muito bem, traumatismos na cabeça é muito comum. Quem nunca caiu, Quem nunca levou um golpe, até mesmo jogando bola, crianças brincando na sala com outras crianças, podem bater uma na cabeça da outra, ou às vezes até mesmo momentos não esperados podem acontecer, como um projeto de uma arma de fogo, uma bala perdida nos atingir e provocar uma coisa mais séria. Acidentes do trabalho também são situações comuns de ocorrerem hoje no nosso dia a dia. Acidentes de carro, motocicleta, uma fruta que cai na nossa cabeça lá na fazenda. E todos esses traumatismos crânioencefálicos podem ser simples, podem ser mais complexos, mas até mesmo os mais simples podem afetar o funcionamento dos labirintos. Você que me acompanha já sabe que são órgãos que são essenciais para a manutenção do equilíbrio do corpo e que ficam situados nesse osso aqui atrás do ouvido, conhecido como osso temporal. Todo mundo tem um labirinto do lado direito e um labirinto do lado esquerdo. Então vamos aos 5 mecanismos. O primeiro mecanismo que afeta o labirinto são as fraturas. Os labirintos são estruturas ósseas e pancadas muito grandes, principalmente na região temporal, podem simplesmente criar uma linha de fratura e às vezes, na maioria das vezes, não vai abrir o labirinto em duas estruturas ósseas, mas uma simples linha de fratura pode trazer 2 problemas aos labirintos. Primeiro, pode romper nervos importantes que passam ali dentro, como por exemplo o nervo facial, que é um nervo que é responsável, dentre outras coisas, pela movimentação das estruturas do nosso rosto. Está relacionado também à liberação da lágrima, à audição, e o rompimento nesse nervo pode ser ocasionado por uma fratura dos labirintos e essa fratura causar todos esses sintomas. O segundo problema de uma fratura no labirinto é porque o líquido que tem dentro dele, que tem uma importante função, tanto na audição como no equilíbrio, chamado endolinfa, ele pode começar a vazar do labirinto, ele pode se deslocar, sair, e aí isso nós chamamos de fístula perilinfática. A ausência da endolinfa no labirinto geralmente não é uma ausência total, mas a simples diminuição da quantidade de endolinfa no labirinto pode afetar assim o equilíbrio, e algumas pessoas que têm fístulas maiores não conseguem sequer ficar em pé e caminhar de tamanha tontura que isso provoca. Então, primeiro problema que um trauma na cabeça pode afetar os labirintos é através de uma fratura. E essa fratura ela é melhor visualizada através de uma tomografia computadorizada do osso temporal, sem contraste, mas a ressonância nuclear magnética, em alguns casos, se for solicitado pelo médico neurocirurgião, num caráter de emergência, às vezes também pode visualizar o dano a algumas estruturas do interior do labirinto provocado por uma fratura. O segundo problema que um trauma pode trazer
distúrbios dos labirintos é através da concussão labiríntica. Neto, mas que significa isso? Isso é um nome que eu nunca escutei na minha vida. Concussão, eu costumo dizer que é como se fosse alguém pegasse o labirinto e chacoalhasse ele, balançasse com muita força. E o que acontece é que a endolinfa que tem lá dentro, ela vai começar a ter uma onda muito forte que pode danificar as células do labirinto, as células ciliares. Então, para que você entenda, imagine que você está numa praia lá, curtindo com a sua família, as ondas são muito leves, não causam nenhum medo, e de repente vem aquela tsunami, uma onda gigantesca com mais de 10 metros de altura, e nessas situações a maioria das pessoas certamente iria morrer, aquelas que não morressem ficariam muito traumatizadas, com estruturas do seu corpo danificadas, e é mais ou menos isso que acontece na concussão labiríntica. Essa onda da endolinfa muito maior do que o que se espera pode danificar e afetar o funcionamento das células ciliares e o paciente ficar completamente tonto, desequilibrado. Então esse é o segundo mecanismo. O terceiro mecanismo que um TCE pode afetar o funcionamento dos labirintos são através das microhemorragias. Como eu te disse em outro momento, dentro do labirinto tem vasos sanguíneos, como por exemplo a artéria labiríntica e suas ramificações, e um chacoalhado, uma concussão, um traumatismo nos labirintos pode causar o rompimento desses pequenos vasos, e a hemorragia que ali acontece muda completamente tanto o funcionamento das células labirínticas como a transmissão de estímulos elétricos pelos nervos, como o nervo vestibular superior e o nervo vestibular inferior, que são os dois nervos principais associados aí aos estímulos dos labirintos relacionados ao equilíbrio. O quarto mecanismo é que o traumatismo crânioencefálico pode desencadear a VPPB. Se você já viu os nossos vídeos aqui no canal, você sabe que a VPPB é a vertigem paroxística posicional benigna, conhecida como a labirintite das pedrinhas, que nada mais é do que o deslocamento de pequenos cristais de cálcio, conhecido como otocônias ou otólitos. Essas estruturas elas saem do lugar, elas precisam estar numa barriguinha, no labirinto conhecido como vestíbulo, né? O vestíbulo tem duas regiões, o sacro e o triclo, mas uma pancada na cabeça pode fazer com que as pedrinhas que tem ali dentro saiam do vestíbulo e vá para os canais semicirculares, que são como se fossem anteninhas do labirinto. E esse deslocamento das pedrinhas causa uma tontura conhecida como VPPB, uma labirintite conhecida como VPPB. E esse é o quarto mecanismo em que os TCEs podem provocar desordem no labirinto. Você já aprendeu que na VPPB o que se deve fazer é manobras na cabeça, conhecido como manobras de reposição otolítica, que vai colocar esses cristais no seu devido lugar. Não é caso de medicação, é caso de manobras, exercícios realizados por profissionais como fisioterapeuta, fonoaudiólogos ou otorrinolaringologistas. Clínicos gerais que também têm um conhecimento dessas manobras. E o quinto e último mecanismo pelo qual os traumas na cabeça podem provocar desordem no labirinto é através do rompimento de nervos da região da coluna cervical, a parte da coluna que passa aqui no pescoço. Eu já te falei no outro momento aqui no canal que a manutenção do equilíbrio do corpo não depende unicamente dos labirintos, depende também dos olhos, da medula espinhal, que é um feixe de nervos que passa dentro da coluna, e também do processamento e ordens do cérebro e de estruturas vizinhas como o cerebelo e os núcleos da ponte cerebral. Então, esses nervos que vêm da coluna, eles têm uma importante função na manutenção do equilíbrio. Se eles forem rompidos ou danificados ou comprimidos por uma inflamação provocada por um traumatismo na coluna, isso também pode provocar uma desordem no equilíbrio do corpo, que não está propriamente relacionada aos labirintos, mas em estrutura vizinha que se comunica com o labirinto, que são os nervos da medula espinhal.
E como o traumatismo é na cabeça e é a coluna cervical que segura a cabeça, esse movimento brusco também pode danificar tanto as vértebras como estruturas que passam no interior delas, que são os nervos da medula espinhal. Então são esses os 5 mecanismos principais pelos quais um TCE pode causar desordem no labirinto. E a pergunta mais importante, que talvez você esteja aguardando, o que se deve fazer nesses casos? Pois bem, geralmente o médico da emergência, ele tem conhecimento nessas questões que nós falamos agora. Ele deve fazer corticoides, que são anti-inflamatórios, que pode ser feito tanto na veia como em comprimido. E esses corticoides desinflamam tudo que foi afetado no traumatismo. É importante também o repouso, principalmente o repouso da região da coluna cervical e da cabeça. Por isso que médicos que trabalham em emergência sempre são orientados a colocar aquele colar cervical em pessoas que sofreram traumatismos, principalmente na cabeça e na coluna, para que mantenha a estabilidade, o repouso, essas estruturas não se movimentem, para não piorar algum dano que possivelmente já existe. A hidratação é importante, mesmo que o paciente não esteja desidratado, mas o uso de soluções fisiológicas, de soluções com Ringer lactato, soluções com a base de glicose, ajudam na hidratação do corpo e o melhor funcionamento das estruturas relacionadas ao equilíbrio. Mas, se todos os cuidados necessários forem tomados e passados meses, semanas e o paciente ainda continuar tonto, desequilibrado, nesses casos pode ser necessário alguma cirurgia, como por exemplo, a cirurgia para fechar a fístula, aquela comunicação que faz a endolínfo ficar saindo, cirurgia para resolver alguma hemorragia que continuou, ou em casos prolongados de tontura, às vezes pode ser necessário também realizarem-se exercícios para estimular, para incentivar as células do labirinto a se recuperarem. São os exercícios conhecidos como exercícios de reabilitação vestibular. Exercícios precisos, super eficientes, que já são realizados há muito tempo, descritos na literatura como sendo exercícios muito eficientes para a recuperação de qualquer doença do labirinto. E no nosso curso Passos Firmes nós falamos que exercícios são esses, quais são aqueles que podem ser feitos em casa, e futuramente você vai poder ter acesso a todas essas aulas no curso inédito que nós fazemos aqui 100% online. Mas quero agradecer a sua atenção nesse momento. Se você gostou desse vídeo, já marca alguns amigos, compartilha o link nas suas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu faço questão de responder a cada um de vocês. E claro, as sugestões que vocês tiverem, também deixem aqui para nós trazermos informações de valor a todos vocês. Obrigado pelo seu tempo aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.